Quiz verdadeiro ou falso? 10 perguntas de verdadeiro ou falso sobre a natureza. Será que você acerta? Você tem 10 segundos para responder. A gestação dos cavalos marinhos é feita pelos machos. Verdadeiro. No acasalamento, as fêmeas transferem seus ovos para a bolsa incubadora dos machos. Lá dentro, o macho libera o esperma e fecunda esses ovos. Cerca de 2 meses depois acontece o macho dá à luz aos bebezinhos cavalos marinhos. Por causa do tamanho, as girafas ficam o tempo todo em pé e só se deitam quando vão dar à luz. Falso. As girafas tiram pequenas sonecas ao longo do dia, e para isso elas se deitam nessa posição extremamente fofinha que você vê na imagem. Na hora de dar à luz, as mamães girafas ficam em pé mesmo. Sim, os filhotes nascem e já despencam de uma altura de até 2,5 metros. Os ornitorrincos são os únicos mamíferos venenosos que se tem notícia. Falso. Apesar de serem raros, existem outros mamíferos que produzem veneno. Um deles é o simpático moçaranho, que produz uma saliva venenosa mas que é inofensível aos humanos. Dizem que ela só causa muita dor. O outro se chama solenodonte, que é esse bicho aí da foto que parece um rato gigante. Ele também produz uma saliva tóxica que é liberada pelos dentes incisivos quando morde a presa. Os louva-a-Deus são capazes de capturar aranhas, lagartos e até ratos. Verdadeiro. Os louva-a-Deus são insetos conhecidos pela sua extrema inteligência e também por serem predadores vorazes. Existem registros de louva-a-Deus caçando e se alimentando de aranhas, lagartos, cobras, pequenas aves e até ratos. Apesar de serem os mais famosos, os morcegos não são os únicos mamíferos capazes de voar. Falso. Os morcegos são, sim, os únicos mamíferos voadores. Existe uma espécie de pássaro que fica voando por até 10 meses sem parar. Verdadeiro. O andorinhão preto é um pequeno pássaro que é recordista na categoria voos longos. Após o período de reprodução, ele viaja até as florestas da África Central e não para de voar até retornar ao seu local de reprodução novamente, e isso acontece apenas 10 meses mais tarde. Até hoje os pesquisadores não descobriram ao certo como eles fazem para dormir durante todo esse tempo no ar. Algumas arraias conseguem dar saltos de até 3 metros de altura. Verdadeiro. As arraias da espécie Mobula munkiana também são chamadas de arraias voadoras. Isso porque elas conseguem dar saltos belíssimos para fora da água, chegando até 3 metros de altura. Os beija-flores são excelentes voadores, mas também conseguem usar suas patas para caminhar no solo. Falso. As patinhas dos beija-flores são tão pequenas que impossibilitam que eles as usem para caminhar. Eles são capazes de se empoleirar e até deslizar um pouquinho para os lados, mas andar não é uma opção.
Um bicho preguiça possui mais vértebras cervicais que um elefante ou uma girafa. Verdadeiro. Todos os mamíferos, do ratinho até o elefante, passando pela girafa e pela baleia, possuem o mesmo número de vértebras cervicais, 7. Quem foge dessa regra são os bichos preguiça, que possuem 10 vértebras cervicais. Os golfinhos usam as toxinas liberadas pelos baiacus para ficarem doidões. Verdadeiro. Cientistas australianos observaram que alguns golfinhos jovens gostam de mastigar baiacus, e inclusive ficam repassando o coitado do peixes para os outros. Isso acontece porque a toxina liberada pelos baiacus age de forma diferente no corpo dos golfinhos. Ao invés de machucá-los ou matá-los, o que pode acontecer com humanos, as toxinas deixam os golfinhos bem doidões, e eles adoram. Deixe nos comentários se você já sabia de alguma dessas curiosidades.